É para mim uma honra e um voto de confiança assim que me deixa muito feliz poder falar de Jesus. E costumeiramente vamos para uma prece para a gente iniciar bem as nossas atividades da noite. Mestre querido, te agradeço nesse momento a oportunidade de estar aqui com os nossos irmãozinhos para as reflexões da noite. Peço aos espíritos de luz, a Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, São Francisco de Assis, Lívia, Alcione, Célia, Paulo, Estevão, Abigail, toda a pleide do Espírito de verdade, que possam nos assessorar na compreensão mais justa dessas mensagens, a fim de que os nossos corações se renovem ao toque do Evangelho e a gente sinta na nossa intimidade a harmonia, a fortaleza e a coragem que a Boa Nova nos propicia. Aproveitemos esse instante para regar os nossos lares dessa igual paz do Senhor, que nas nossas famílias haja mais entendimento, mais união, mais fraternidade, que os irmãozinhos desencarnados que nos cercam possam igualmente ser beneficiados pelas nossas vibrações de bem, que Maria de Nazaré possa ajudar cada um desses queridos companheiros que precisam de auxílio no além-túmulo para atingirem um ponto mais alto de consciência na espiritualidade. Obrigado por sempre estar nos ouvindo, que o Senhor jamais nos desampare. Que assim seja. Vamos lá. Hoje a gente tem como proposta falar do versículo 6 do capítulo 7 de Mateus, que vai tratar do seguinte, peguei ele aqui. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisoteiem e, tornando-se contra vós, os despedacem. Esse é o versículo que está proposto a gente refletir e comentar. Eu gosto sempre de invocar o pensamento de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz, sabendo em primeiro momento isso, que nenhuma escritura é de particular interpretação, ou seja, de frente aos textos evangélicos, diante das escrituras, nós não temos um único caminho interpretativo. Outras pessoas podem encontrar raciocínios, elaborações diferentes, sem com isso perder o brilho e o esclarecimento. Existem outras possibilidades. E aqui eu vou me aventurar em uma delas, que algumas pessoas podem concordar, outras pessoas podem pensar igualmente diferente. Vamos lá. Aqui, nesse versículo, vamos nos situar em relação a ele. A gente ainda está no Sermão do Monte. Em Mateus, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Do capítulo 5 ao capítulo 7, a gente tem o Sermão do Monte. Segundo Mahatma Gandhi, se perdesse todo o resto do Evangelho, o Sermão do Monte sintetizaria fundamentalmente toda a proposta de Jesus, sem nada a gente sentir falta em termos dos seus ensinos e daquilo que ele propôs à nossa alma. Então é uma parte muito linda e fundamental que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Aqui Jesus está trazendo esclarecimentos, consolações, advertências, orientações. Aqui a gente tem o ir de pregar. Só que igualmente nós temos essa advertência dele, que traz aqui dois animaizinhos para o campo da, da interpretação. A gente tem os cães e temos os porcos. Nós não vamos nos ater aqui, a gente não está falando do cãozinho, de fato, e nem dos porcos. Aqui é uma metáfora, é um símbolo que fala de um tipo de pessoa que tem uma personalidade. Aqui nós estamos diante de um
um tipo de personagem da Boa Nova com características semelhantes aos dos animaizinhos. E que se faz fundamental a gente analisar para que a gente não perca a riqueza desse símbolo, dessa metáfora utilizada por Jesus. Vamos para o cãozinho. O cão, ele é um animalzinho que, dependendo, pode ser dócil. Hoje em dia a gente tem os de estimação, mas em geral a gente vai lembrar aqui daqueles cãezinhos mais bravos, daqueles que não são tão amigáveis assim, mas parecendo com lobos. Esses cãezinhos, eles são tanto que perigosos, eles pedem cuidado e atenção em relação a eles. São aqueles que, por exemplo, quando você mexe que é algo que é importante para eles, eles podem acabar te agredindo, te ferindo, mesmo que você seja alguém conhecido, isso pode acontecer. Então, o cão, aqui, esse animalzinho. E o porquinho é alguém que está interessado em se alimentar. É alguém que se debruça nos seus interesses. Tá? Esses são os dois animaizinhos que Jesus se utiliza, como também ele utiliza duas coisas, as coisas santas, dois outros símbolos, as coisas santas e as pérolas. Pérola no sentido daquilo que é precioso e santo, daquilo que é muito importante, essencial. Pensemos, quando a gente se depara com as escrituras, existe quatro tipos de personagens centrais que vão estar em torno do Cristo. O primeiro deles é o opositor, o adversário, que, por exemplo, tem em tudo que a gente vai fazer, possivelmente pode ter os opositores também. A gente abraça uma atividade, abraça um ideal, abraça alguma coisa, e tudo que a gente vai se dispõe, a gente vai contar com esses opositores. Não só, o opositor não é aquele interessado no que, por exemplo, alguém traz. No caso de Jesus, os opositores não estão interessados na mensagem do Cristo. Eles têm uma função, que é tentar o Cristo, que é fazer de tudo para armar a chamada cama de gato a fim de que ele caia. Por que eu estou comentando essas quatro? Vou comentar posteriormente as três, né? Comecei comentando essas quatro personagens é, que giram em torno de Jesus dentro do Evangelho. Porque dá para a gente fazer um link e entender melhor o que é o cão e o que é o porco. A partir dessas quatro personagens, quatro patamares, quatro degraus de aproximação de Jesus. Então, o opositor é aquele distante que não tem a preocupação de aproximar-se para conhecer o Cristo, mas é aquele que sistematicamente ele critica, ele ataca, ele não está atento à verdade. E esse opositor, dentro do símbolo que Jesus trouxe, ele seria definido pelos cães. Pelos cães. Porque o cãozinho é alguém que tem um certo instinto, que pode atacar. Tá. Além do opositor, nós temos também a multidão. A multidão, aqui ela vai representar quem? Os porquinhos. Ela vai representar os porcos. Qual que é a função da multidão frente ao Cristo? É aquela que acompanha Jesus, mas de longe. Ainda não tem intimidade, não tem proximidade. Admira, mas não tem uma conexão mais profunda com Jesus. A multidão se assemelha aos porcos. Se a gente perceber, olha aqui, Jesus coloca para a gente não dar coisas santas aos cães e nem lançar pérolas aos porcos. O cão possivelmente pode se voltar contra você em relação àquilo que você oferta e o porquinho pode desprezar
Do porquinho a gente não tem o medo dele nos atacar. Mas ele pode desprezar aquilo que a gente concedeu. Então são duas coisas que pode acontecer de frente o opositor, os opositores, os adversários e diante a multidão. Ou você faz algo, vamos dizer assim, se realiza algo muito bom para alguém e essa pessoa ainda se volta contra você, representando o cãozinho, ou a pessoa despreza o bem que você fez, sem levar em conta o seu esforço. Também pode acontecer. A pessoa pode não te ofender, não te maltratar, mas não valorizar aquilo que você realiza. Esse é o porquinho. Aquele que pisa na pérola. Enquanto que, por exemplo, essa pérola e as coisas santas, para outras pessoas, teriam muito valor. E quem são elas? Agora a gente entra nos dois outros personagens, que é o discípulo e o apóstolo. O discípulo, a palavra discípulo vem de aluno. É aquele que está diante de um professor para aprender. Ele não sabe para onde ir. É o professor que o vai guiar. Como a gente tem na escola, é aquele que se coloca à disposição para aprender. Esse é o discípulo. Mas não só o discípulo. A gente tem a quarta figura, o quarto personagem, o quarto patamar. Se a gente pudesse assim, sugerir uma gradação, esse já representa o último, uma conexão mais profunda com Cristo, que é o apóstolo. Então há uma diferença entre discípulo e apóstolo, porque o apóstolo já é o aluno graduado. Enquanto que os dois primeiros, representando o opositor, no caso dos cães, e a multidão, no caso dos porcos, são aqueles que ficam distantes, não têm uma intimidade mais profunda com Cristo e não têm condições ainda de dar testemunho de toda a grandeza da providência divina. Ao discípulo e ao apóstolo estão reservados essa condição de pegar as coisas santas e as pérolas e enxergar o seu devido valor. De enxergar o seu devido valor. Então, esse primeiro momento, ele se faz importante para que a gente tenha em mente que é como que ninguém está fadado tão somente a estar nessa condição de cão e de porco. Dentro do simbolismo, dentro da figura, dentro da metáfora. Ninguém está fadado a isso. Ninguém. Mas são etapas, como Emmanuel vai dizer na mensagem Nos Dons do Cristo, no livro Fonte Viva, ele vai colocar o seguinte: o campo, a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, há como que um crescente, há como que um desenvolvimento em curso aí. Há etapas, processos sucessivos que vão acontecer. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. É dentro de nós que essa batalha, que esse processo vai acontecendo. Animalidade versus espiritualidade. Então, nós, se não estamos na condição do porquinho e do cão, a gente já passou. Se hoje a gente se coloca na condição de discípulo, um dia a gente já esteve anteriormente nessas posições anteriores. E hoje, com um novo esclarecimento, com raciocínios mais lúcidos, a vida nos convida a novas perspectivas. Mas é natural que, por exemplo, quem se coloca como opositor, um dia, vencendo a ignorância, superando a perversidade, vá ter um entendimento mais profundo. Comece a se aproximar. Então, vamos dizer assim, se a gente tem adversários,
Tem aquelas pessoas que sem conhecer julga. Mas aí, de repente, quando começa a conhecer, aí vai mudando devagarzinho a opinião. Vai desenvolvendo novos raciocínios. Aí vai passando do cão, aqui no símbolo, para o porco, que representaria a multidão. Perante aquilo que até então se mostravam como adversários, vão se aproximando. Ainda distantes, começam a admirar. Isso acontece muito, por exemplo, tem gente que, sem conhecer alguém, já julga. Aí, da crítica, muitas vezes sistemática, vai progredindo. Até virar um admirador, mas de longe, assim, tal pessoa é legal, de boa ela. Aí, de repente, quando menos percebe, tá desfrutando da amizade, de uma intimidade maior. Então, essa gradação, ela é algo muito significativo no Evangelho e que fala do processo evolutivo que todos nós nos encontramos, rumo à aproximação mais profunda, mais genuína com Jesus. Saindo do opositor, passando para a multidão, depois para o discípulo e, por fim, culminando no apóstolo, que é aquele que já recolheu em si as lições, que já tem dentro dele a semente desenvolvida e está pronto para, com seu esforço, oferecer os frutos da serenidade do serviço aos outros. E para que a gente compreenda esse versículo, eu trouxe aqui 3 mensagens de Emmanuel. E eu vou trazer alguns pedacinhos delas para que a gente comente aqui e possa aprofundar um pouquinho mais. E a primeira delas, justamente, vai de encontro ao versículo em questão. É o capítulo 7, versículo 6 do Evangelho de Mateus. Não deis aos cães as coisas santas. E é esse pedacinho que ele comenta. E aí ele vai dizer assim, certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em participe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. Então, como eu disse aqui já no início, a gente está falando da questão dos símbolos, muito profunda, que Jesus se utiliza para trazer determinados ensinamentos. E aí, Emmanuel continua. O mestre, em lançando apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. A grande advertência em questão de Jesus, aqui ele está propondo esse ensino, em relação à imprevidência. O que seria isso? Vamos dizer, muitos de nós, às vezes, mesmo com boa intenção, a gente pode acabar falindo naquilo que a gente se propõe a fazer, na maneira que a gente se dispõe a ajudar alguém. Por mais que a gente tenha algo bom para conceder a alguém, é indispensável reconhecer quem é a pessoa que a gente está diante. Da mesma forma que, por exemplo, um médico, quando vai operar, quando ele vai atender, ele precisa conhecer melhor o paciente e o estado de saúde que esse paciente se encontra. Porque senão ele pode levar o paciente a um estado mais grave. Se ele não se atentar, por exemplo, vai fazer uma cirurgia e não se atentar a outros problemas que o paciente tem, pode acabar levando a óbito aquele paciente. Então, pede uma sensibilidade em relação com quem se fala, com quem se intenciona fazer algo bom. Qual o objetivo? Isso vale, por exemplo, estou dentro de casa. Isso vale, é uma lição para todas as nossas relações. Estou diante de quem? O que essa pessoa espera de mim? O que ela necessita da minha parte? Porque, vamos dizer assim, às vezes a gente tem algo muito precioso para dar,
mas é a minha pérola. Hoje eu fui estudar esse versículo e coloquei lá no pastor Cláudio Duarte. Ele estava falando justamente isso. Às vezes você quer dar um presente para alguém, mas o presente que você vai conceder para outra pessoa é importante para você e não para o outro. Porque o cãozinho é alguém importante, sim, mas ao invés das coisas santas, o cãozinho ele precisa de outras coisas. Como também o porco. O porco com pérola ele não vai fazer nada. Ele vai desperdiçar aquele patrimônio. E é justamente por isso que Emmanuel fala da imprevidência. Que às vezes a gente faz todo um esforço, mas acaba parecendo em vão. Apesar de que todo esforço, por mais que a gente não consiga acertar de pronto, ele não é em vão. Como Paulo diz, o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Ou seja, o esforço que eu faço é algo que eu desenvolvo dentro de mim que não perco. Mas aí Emmanuel, na próxima linha da mensagem, questiona. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? Então, se a gente sabe o quão ruim é o desperdício de recursos materiais, você tem que, por exemplo, você vai lavar a casa, tem que usar a quantidade ali ideal, não, a gente não pode desperdiçar e tudo. Imaginemos em relação às riquezas sagradas do Espírito. Isso pede atenção a nós. Pede um cuidado para que a gente enxergue com quem a gente está lidando. E aí, no próximo parágrafo, ele vai colocar uma advertência. Às vezes, a gente está diante de alguém importante, que tenha importante em termos materiais, ou a pessoa tem fama, ou a pessoa tem poder, tem uma grande riqueza, enfim. Aí a gente meio que quer oferecer o melhor para ela, só que é indispensável a gente enxergá-la primeiro, na sua condição, para a gente compreender o que é preciso ofertar. Recomendou, diz Emmanuel, o Senhor seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Esse final, eu acho ele muito significativo. Cada qual na posição que lhe é devida. Então a gente vai fazer o nosso bem, a gente vai realizar aquilo que nos cabe, mas entendendo com quem a gente está lidando. Com quem a gente está lidando. Para que a gente não caia na imprevidência de, às vezes, desperdiçar recursos muito preciosos com quem ainda não tem a disposição. Porque existe no universo, conforme Emmanuel vai dizer, e que a natureza demonstra isso, a natureza ela segue um espírito de sequência e gradação. Da mesma forma que a sementinha tem a sua etapa, o seu processo de desenvolvimento, a nossa intimidade também está em vias de progresso espiritual. E tem pessoas que, por mais que você tente ajudar, esclarecer, a pessoa ainda não está pronta, não está preparada. Não está preparada. Mas isso não significa que a gente esteja dispensado do dever de auxiliar. Porque Jesus, mesmo orientando isso, ele nunca desprezou os cães que representam os opositores. Nunca desprezou a multidão que representa os porquinhos. O Cristo sempre atuou, mas enxergando, e talvez essa seja uma profunda dificuldade que às vezes a gente tem, de enxergar as pessoas, com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona. Porque a gente quer dar o melhor para mim,
para o outro. Mas o melhor para mim nem sempre é o melhor para o outro. E para a gente não correr o risco de passar pelas desilusões, que às vezes são até importantes, né? A gente pode o quê? Começar a, a pensar um pouquinho mais com quem a gente convive, a conhecer e compreender um pouquinho mais o mundo do outro, para que a gente atue com precisão, para que a gente atue com muito mais capacidade de realização. Cada um está num patamar, cada um tem um entendimento. E a gente vai ouvir algo de Paulo que é muito significativo. Eu trouxe aqui duas mensagens de Emmanuel comentando Paulo, porque justamente ele estava atento a isso. Ele foi pregar para os gentios. Até então, quem não era considerado um povo destinado a receber a mensagem do Criador. Então ele estava diante de um povo que até então se mostrava ignorante a essas coisas, porque não era visto como um terreno para receber a semente. Só que Paulo, se atentando a isso, ele não deixa de fazer a tarefa dele, ele não deixa de trabalhar em prol da divulgação do cristianismo. Mas ele toma um cuidado. Isso ele vai dizer em Coríntios, capítulo 1, versículo 3, da primeira carta aos Coríntios, perdão, capítulo 3. E eu, irmãos, ele diz, não vos pude falar como a espirituais, mas a como carnais, como a meninos em Cristo. Aqui ele começa trazendo uma fala importante, capítulo 3 aos Coríntios. A comunidade de Corinto. Corinto até então era era uma cidade reconhecida pela certa, a, não vou dizer depravação, mas ainda um culto à materialidade, aos desejos carnais muito grandes. Então, o que Paulo faz? Ele reconhece com quem que ele está falando. E ele diz, ó, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. E Paulo compreendia que ali ele não ia falar das verdades grandiosas. Ele ia trazer como Jesus fez com a multidão, ele ia trazer alguns ensinos mais simples. E por isso ele fala, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco podeis, porque ainda sois carnais. E eu acho fantástico quando, pela primeira vez, eu me deparei com esse versículo, porque a gente pode pensar, meu Deus, o que Paulo está falando? Ele está lidando com gente grande, já adulta, está trazendo leite, manjar, o que é isso? Qual que é o significado disso? Para o bebê pequenininho, a gente dá o quê? Leite. O bebê que inicialmente nasceu ali, não tem dentinho, você não vai dar pizza para ele. Você vai dar o quê? Leitinho. Porque é o que ele consegue na capacidade dele, além de ingerir, aproveitar. Porque a questão não é só ingerir, mas aproveitar e ter o sustento para o desenvolvimento dele. Então, Paulo afirma que criou a comunidade de Corinto com base no leite, ou seja, em outros termos, ele deu início àquela comunidade trazendo as lições mais simples, os ensinamentos iniciais, mas que eram essenciais para o desenvolvimento daquela comunidade. E não com manjar. Que o manjar aqui é o alimento sólido que pede o quê? Dentes mais preparados para mastigação, ou seja, um processo que é mais trabalhoso. Já pede uma complexidade maior. Enquanto que o leitinho você só bota para dentro,
O manjar você tem que mastigar, você tem que triturar, para que depois você possa ingerir. E essa lição profunda de Paulo, entendendo com quem ele lidava, com quem ele estava diante. E é isso que Emmanuel, no livro Vinho de Luz, ele vai tratar na mensagem 121, amizade e compreensão. Ele vai dizer assim: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito, amigos valiosos que lhe entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Às vezes a gente ocupa essa posição que Emmanuel está citando aqui, dos companheiros que exigem cooperadores esclarecidos. A gente, sem perceber de quem a gente está diante, a gente espera muito mais dos outros do que devia. Só que a gente esquece, às vezes, que da mesma forma que a plantinha, você coloca lá a sementinha e cuida dela, as afeições pedem cultivo adequado, pedem cuidado, reclamam de nossa parte ali atenção, investimento, paciência, compreensão e um monte de coisa. Compreensão, ele continua dizendo, compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. Então, de frente às pessoas, enxergando-as melhor, se a gente está diante, por exemplo, das criaturas que se assemelham ao símbolo do lobo, ao símbolo do porquinho, é indispensável cultivar na alma delas alguma coisa. Não é o mais complexo, que ainda não tem sentido espiritual, não tem valor no mundo que elas se encontram. Da mesma forma que você der uma nota de 100 para uma criança, para ela naquele instante não vai fazer sentido, mas para a vida de um adulto que precisa pagar a conta, R$ 100 é bacana, é algo legal. Tudo pede trabalho. Então, Jesus, em instante nenhum, estava descartando as pessoas que assemelham-se aos cães, que seriam os adversários, aquelas pessoas do contra, os opositores. Jesus não descarta eles, nem descarta a multidão, aqueles que estão distantes, os apreciadores, mas que ainda não são degustadores, que ainda não experimentam a intimidade, que não têm uma relação mais profunda. Não está descartando eles, mas está recomendando a gente ter maior atenção em relação ao que a gente oferta. O próprio Cristo, continua Emmanuel, primeiramente semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhe o entendimento. Sofreu as negações, tolerou-lhe as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Porque primeiro os apóstolos também passaram pela condição, o quê? Daqueles que fazem a, ao desenvolvimento. Não foi de pronto que eles entenderam Cristo. Foi na convivência, desfrutando da intimidade do Cristo, que eles começaram a compreender melhor a mensagem da Boa Nova. E Jesus, na função daqueles que oferecia algo, ele teve o cuidado de semear primeiro no coração de cada um deles, com paciência, porque não foi poucas as vezes que Jesus tinha que ali apartar alguns conflitos entre os próprios companheiros, os discípulos ali que estavam aprendendo, mas ainda estavam tropicando demais no caminho. Mas Jesus vai ali com paciência, colaborando,
fazendo o melhor ao alcance dele para as realizações que futuramente viriam à tona. Aí Emmanuel continua. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo Paulo, generoso, gigante no conhecimento e na fé, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhe conquistar a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. E por isso, aqui a gente tem um referencial para que a gente consiga lidar com todas as pessoas, fazendo o nosso esforço e o nosso empenho ser mais efetivo. O nosso esforço e o nosso empenho ser mais efetivo, para evitar a imprevidência do desperdício, que é muito ruim. Aí senão a gente vai cair noutra lição, que é qual? Benefícios pagos com ingratidão. Porque parece que você se dispõe a fazer na família, se dispõe a fazer no trabalho e nunca é valorizado, nunca é reconhecido. Aí fica aquela sensação de que você só faz, mas não tem nada de bom em troca. Só que aí é indispensável a gente se atentar à maior eficiência do esforço que a gente está realizando, para que aquilo, ao chegar ao outro, possa ser reconhecido pelo outro como algo mais vivo, mais precioso, porque ninguém gosta de viver frustrado, ninguém gosta de viver chateado. Isso é um negócio complicado. Por isso é importante pensar no outro, nesse esforço de aproximação com as pessoas. Porque não dá para exigir das pessoas coisas que elas ainda não podem dar. Às vezes a gente espera de uma pessoa alguma coisa, a gente queria que tal pessoa fosse desse jeito. Aí a vida, como Deus apresenta na sua misericórdia, nos ajuda com aquilo que a gente esperava daquela pessoa, é, a gente alcança em outros corações. Então, por mais que alguém não nos atenda naquilo que a gente gostaria, a gente pode observar, porque de alguma forma tem alguém a nos amparar e nos beneficiar com aquilo que até então a gente esperava. Sempre tem. E por fim, já finalizando, a última mensagem, porque Paulo ali, ele fala o quê? Do esforço descomunal que ele fez no favor da comunidade de Corinto. Desse esforço de aproximação. E há uma outra fala dele, também na primeira carta, só que agora no capítulo 9, versículo 22, diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, mesmo que você faça a sua parte, mesmo que você tenha atenção, ainda há o risco de você não se sentir tão reconhecido quanto gostaria naquilo que você despendeu. Da mesma forma, o que as pessoas fazem, por mais que elas se empenhem, se esforcem, às vezes pode não alcançar as nossas expectativas, pode não surtir o efeito desejado. Está sujeito a isso. E se a gente for olhar lá na mensagem, os benefícios pagos com a ingratidão, é bem claro. O Espírito comunicante diz: Deus às vezes vos deixa experimentar os benefícios pagos feitos com a ingratidão para testar, provar a perseverança no bem.
essa disposição que a gente tem de servir, entendendo que nada fica em desperdício. Às vezes, pode, naquele momento, não surtir o efeito. Em outro instante, vai. Imaginemos Jesus. E é aqui que eu acho interessante, porque Emmanuel vai citar Jesus. Ele vai trazer um questionamento do seguinte: que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza, para que testemunhássemos a sua missão redentora? Ali há o quê? Um investimento. E vale a pena investir. Jesus veio. Poderia ter enviado um monte de gente, mas veio. Pegou um corpinho de carne, bonitão, e veio. Escolheu ali a família mais preparada para recebê-lo e veio. Não deixou. Mesmo com todo o investimento, até os discípulos que tinham recebido lições profundas de amor e de sabedoria, o negaram no instante final. O Cristo que fez de tudo por todos, ainda no final não conseguiu ser compreendido e reconhecido naquilo que ele faria. Mas isso não o impede de continuar investindo no bem, porque a missão que nos está proposta não é a de cuidar indefinidamente daqueles que nos cercam. Nós estamos, conforme Emmanuel vai dizer, por um pouco de tempo com as pessoas. Então, ali naquele momento, nós estamos diante de alguém que nos cabe semear, lançar a semente do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação. Em se tratando do convite de Jesus, a parábola do semeador, ela se faz generosa para os nossos caminhos. A gente deixa a semente e caminha adiante. A gente faz por alguém e prossegue, porque às vezes a gente para esperar que o outro nos responda ao nível dos esforços que a gente fez. Isso pode nos levar a uma certa frustração. Então, em se tratando da mensagem, do versículo, não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas, que ali não vai ter aproveitamento. Eu vou só ler um pedacinho aqui dessa mensagem, 72, onde no Fonte Viva, Emmanuel comenta a falinha de Paulo, que eu disse: fiz-me fracos para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Emmanuel vai dizer: a incompreensão, discutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Então, aqui, Emmanuel nos convoca para essa posição de agente ativo no lugar que a gente se encontra, perante as pessoas que a gente está. Alguém ativo no combate da luz contra perante as trevas. Aí, só que ele traz uma ressalva. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram consciosamente a vida mais alta. Ou seja, o que ele está trazendo aqui para a gente? Nós vamos nos dispor a ajudar. Então, estou ali lidando com alguém que pode representar o opositor ou pode representar a multidão, que ainda está distante, não tem um maior entendimento. Vamos dizer assim, na doutrina espírita seria
o simpatizante. A multidão significaria o simpatizante. Você vai conversar com uma pessoa que não tem entendimento. Ali, a gente se dispõe a ajudar, entendendo que a luz ofuscante produz cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Então, de frente, tanto a quem se opõe quanto a quem simpatiza simplesmente com o bem, com a doutrina, não sei bem a situação que a gente pode estar diante, a gente não vai se colocar na posição de quê? De quem vai humilhar, mas de quem vai ter a atenção máxima, a sensibilidade, o cuidado, o carinho, para que todo aquele esforço despendido, ele chegue brandamente, carinhosamente, acolhedoramente em relação à pessoa que a gente anseia ajudar. Aí ele afirma: gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Da mesma forma que Jesus recomenda cuidado em relação aos porcos e aos cães, Emmanuel também aconselha: gradua as manifestações. Ou seja, observa. Se você sabe tal pessoa precisa mais daquilo, investe mais na necessidade da pessoa. Por mais que você tenha uma pérola, algo muito precioso para você, observa o que a pessoa está precisando. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. É indispensável esse esforço de aproximação, porque Jesus, para nos ensinar, fez isso. E conforme Emmanuel vai dizer, perante a plataforma do Evangelho, ensinar é exemplificar. E se o Cristo, assim, às vezes reconheceu em algum ponto desse encontro conosco, nessas existências que a gente teve, Jesus já pode ter visto o quanto a gente já foi cãozinho, o quanto a gente já foi porquinho. Não no sentido da sujeira, o porquinho, mas no sentido da criatura que ainda não sabe apreciar os valores da vida. E o cão daquele que ainda se opõe ao belo e ao bom. A gente já habitou ou ainda habita esses estágios. A gente ainda pode. Podemos estar encaminhando para o discipulado? Pode. A gente tem que pensar na relação que a gente se encontra com essa passagem. Qual personagem a gente é? A gente é opositor, a gente é multidão, a gente é discípulo, a gente é apóstolo. Que a partir disso, se a gente é o cão, o que a gente pode fazer? Começar a conhecer aquilo que a gente simplesmente se opõe e critica sistematicamente. Se for em relação, por exemplo, uma pessoa, estou criticando demais só uma pessoa, não faço o esforço de aproximar, de entender quem ela é, de perceber as lutas dela, mas simplesmente me oponho, sem ter o desejo nenhum de conhecer. Talvez é um instante de despertar para o entendimento, de aproximar um pouco mais, de entender, de compreender. O opositor se torna multidão quando ele começa a compreender. Ele se torna um apreciador, um observador, quando ele aproxima mais um pouquinho. Então, às vezes, a gente convive com as pessoas, mas não conhece elas, não fez o esforço de aproximação. Isso pode ser um risco danoso para as nossas convivências, porque a gente pode se ferir mais do que se ajudar. Depois que a gente se colocou na posição de multidão, de observador, a gente vai aproximando. De simpatizante, a gente vai devagarzinho aproximando. Sequência e gradação. Até que, por exemplo, em se tratando de alguém que a gente ainda até então não tinha tanta intimidade, a gente vai se aproximando. Nosso coração vai se renovando e as luzes do amor vão vindo. Esse é um pouquinho que essa passagem me trouxe, me ensinou, que eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Deus abençoe grandemente. Temos todos muita paz. Vamos lá para a nossa prece
final. Para orar, é indispensável se conectar. Antes de Deus, é preciso conectar-se consigo mesmo. Que nesse momento, nossos coraçõezinhos, nossos espíritos, nossas almas estejam mais conectados. Nós possamos nos sentir mais conectados com as nossas dores, as nossas dificuldades, com os nossos pensamentos, com a nossa intimidade. No diálogo com Deus é preciso a gente trazer o que a gente tem para ofertar. Às vezes é a nossa aflição, mas a gente precisa estar conectado para entender essa aflição de verdade. Distante de nós mesmos, na periferia da nossa própria intimidade, a gente ainda não vai compreender a nossa dor. Por isso, esse exercício, primeiro, de estar na nossa própria presença é fundamental, para que assim, sentindo-nos melhor a nós mesmos, a gente possa movimentar-se agora em direção a Deus, a espiritualidade superior, aos nossos amigos do bem, com muito mais discernimento, com muito mais sabedoria, com muito mais alegria, com muito mais paz. Obrigado, Mestre, por confiar em nós e não desistir de nós. Bem sabemos da sua grandeza. O Senhor é tão lindo espiritualmente, tem um brilho, um amor, uma capacidade de servir, que cegaria-nos se o Senhor demonstrasse ela integralmente. Se fez homem, esteve conosco, e na simplicidade da manjedoura, até os testemunhos árduos da cruz, o Senhor viveu conosco. E ainda assim continua em espírito a nos amparar. Obrigado, Mestre, porque o Senhor nos enxergou e viu a nossa necessidade de carinho. O Senhor viu que a gente precisava muito, muito de ajuda, muito de orientação, e não mediu esforços, despendeu todas as energias possíveis para nos ajudar. Como opositores da Boa Nova, o Senhor teve paciência, perdão e compreensão para conosco. Como multidão, aqueles que ainda, por mais que reconhecesse alguma coisa boa em ti, mas que estavam distantes, o Senhor continuou tendo paciência, compreensão e perdão. Quando nos dispomos a seguir-te mais de perto, eis a vossa alegria, seu contentamento nos chamando para sermos amigos, desfrutando das coisas celestiais, ofertando-nos tudo quanto de mais precioso, para que assim, aprendendo, a gente pudesse se tornar apóstolo. Aquele que leva a mensagem já no coração, aquele que carrega já essa lição viva dentro da alma. Nós estamos aqui nos dispondo, Senhor, a aprender mais contigo, a estar mais na sua intimidade, a desfrutar mais dos teus sentimentos e dos teus pensamentos, porque eles são vida e vida e abundância. E com eles nós te pedimos, abençoa os nossos lares, as pessoas que a gente ama, aquelas que a gente ainda não consegue amar. Abençoa, Senhor Jesus, leva as nossas vibrações de esperança a todos aqueles que se mostrem esquecidos no mundo e que se sentem desamparados pela terra. Possamos nos unir em prol da regeneração e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça sempre, sempre conosco. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz. Que assim seja.